Graça e paz, queridos irmãos, amém? Que bom nós estarmos juntos nesse momento, cultuando a Deus juntos, adorando o nosso Deus juntos. E também agora nesse momento em torno da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, amém? Que bom podermos estar agora juntos. E eu convido você nesse momento a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo ao primeiro a Tessalonicenses, é a primeira carta, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 1 e 2, depois nós vamos ler mais alguns versículos, mas nós vamos basear, aquilo que o Senhor tem de uma mensagem para nós nesse momento, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, amém? Mas antes de nós lermos também a palavra do Senhor, nós vamos orar, amém? E pedir ao Senhor que esteja falando conosco, pedir ao Senhor assim que esteja realmente nos abençoando, amém? Neste dia, que nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, amém? Que o Senhor nos dê instrução, sabedoria para praticarmos essa escritura. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos juntos cultuando, eu e os irmãos, Pai, que estão conectados, os que nos ouvirão depois. Muito obrigada, Senhor, por estarmos todos juntos nesse momento na tua presença. E nós queremos te pedir que o Senhor nos capacite pelo Espírito Santo de Deus a entendermos a tua palavra. Senhor, vai nos capacitando, Senhor, a compreender, a entender, a recebermos revelação do Senhor sobre essas escrituras, Senhor, no nosso coração, de forma que seja claro para nós aquilo que o Senhor quer comunicar, que seja claro para nós, e que além de ser claro, Senhor, o teu Espírito Santo nos capacite a viver esta realidade, o teu Espírito nos tome pela mão e nos ajude, Senhor, a fazermos a tua vontade, a cumprirmos o teu querer na nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos toda distração, todo sono, todo cansaço, em nome de Jesus, e nós te pedimos que o Senhor nos dê neste momento ouvidos para ouvir, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós a respeito da nossa vida espiritual, da nossa jornada espiritual. E a nossa vida com Deus, a nossa vida aqui na terra também, nós podemos compará-la a um caminho, Tanto que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usa repetidas vezes para dizer assim, olha, vede como andais, não andem assim, andem no Espírito. Então, essa metáfora de andarmos, e nós sabemos que não é um andar físico, ele é um andar nos caminhos de Deus. Então, a jornada, o caminho, ela é como que uma metáfora da nossa vida espiritual. Nós temos uma jornada, nós temos uma longa jornada, um longo caminho que nós temos que percorrer para chegar aonde, pastora? Para chegarmos no céu, para chegarmos na nossa pátria celestial, amém? Que é o nosso objetivo, quando findar a nossa vida aqui.
nós estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque um dia, lá atrás, nós demos o primeiro passo dessa jornada. E qual é o primeiro passo? O novo nascimento. Nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Amém? O próprio Senhor Jesus usou esta metáfora do caminho. Ele diz que há uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à salvação. Nós sabemos que esta porta estreita é o Senhor Jesus, é a própria salvação, através da graça. Que nós damos esse primeiro passo de entrar por essa porta numa atitude de fé, de crer e receber a salvação pela fé, pela graça. Amém? Mas depois de darmos o primeiro passo, temos todo um caminho para seguir. E o apóstolo Paulo começa dizendo, olha aí na sua Bíblia, no versículo de número 1, ele afirma assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Irmãos, esse é o primeiro ponto da mensagem. O apóstolo Paulo diz assim que ele rogava e exortava pelo Espírito Santo. O que é isso? A gente poderia resumir essas duas expressões do grego como um pedido veemente. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, prestem muita atenção, porque isso que eu vou dizer é de extrema importância. É de extrema importância que vocês entendam, que vocês percebam, né? Esta mensagem que eu vou comunicar. Amém? Era um pedido, mas algo de urgência, algo de importância muito grande. Por isso ele usa essas duas palavras: rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Amém? O segundo ponto que eu quero te chamar a atenção é que ele diz assim, ele faz a seguinte expressão: como de nós recebestes, quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus. E olha o versículo 2, diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Irmão, a segunda coisa que eu quero te chamar, irmão e irmã, a tua atenção, é para o seguinte: o Senhor tem nos ensinado, amém? Assim como o apóstolo Paulo está expressando aqui que ele havia ensinado aos Tessalonicenses. Irmãos, eu posso dizer, esta igreja tem recebido ensino, essa igreja tem recebido palavra, essa igreja tem recebido em todos os seus anos de existência, ela tem recebido instrução clara da parte de Deus. Então, nós temos aprendido, né? Nós estamos inteirados das instruções que o Senhor tem nos dado. Amém? Você tem recebido, querido irmão, querida irmã, essa instrução da palavra de Deus. Amém? O terceiro ponto que eu quero te chamar a atenção, que o apóstolo Paulo fala aqui, ele diz assim no finalzinho do versículo 1, e efetivamente estáis fazendo. Irmãos, a maioria dos irmãos que eu conheço, eles já começaram a sua jornada. Eles estão aprendendo e estão começando a colocar em prática, estão colocando por prática aquilo que tem aprendido neste lugar, amém? Aquilo que tem aprendido com o Espírito Santo de Deus, aquilo que a palavra de Deus tem ensinado para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo reconhece isso. Ele reconhece que esses irmãos receberam ensino, ele reconhece que eles efetivamente já estão fazendo, já estão praticando aquilo que a palavra de Deus diz. Mas então, qual é a mensagem do Senhor para nós nesta tarde? Irmãos, se nós já demos o primeiro passo da fé, que é nascer de novo, se nós já estamos aprendendo a como nos conduzir nessa jornada, se nós já estamos caminhando, o que nós precisamos fazer agora? Seria a grande pergunta. Então, o quarto ponto, que está lá, ali no meio, no finalzinho, aliás, do versículo de número 1, se você quiser até grifar na sua Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim: continueis prosseguindo
cada vez mais. Amém? Irmãos, a mensagem do Senhor para nós, ela não é difícil nessa tarde de entender, mas ela precisa ser praticada. A mensagem é que nós precisamos continuar progredindo cada vez mais. A mensagem do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida, para nos animar agora no começo de 2021, é que nós temos uma jornada para seguir. Então nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. Irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que nós já vivemos até agora. Se nós conhecemos um pouco a Deus, nós precisamos conhecer mais. Se nós praticamos já um pouco das Escrituras, nós temos que praticar mais. Se nós já crescermos um pouco ou um tanto, nós precisamos crescer mais. Se nós já recebemos algo de Deus, mas ainda há muitas coisas que nós precisamos receber. Amém, igreja? Então, em 2021 e nos anos que vão vir à frente, irmãos, esta é uma mensagem clara para as nossas vidas. É tempo de progredir, como diz o apóstolo Paulo, cada vez mais. Ele usa exatamente essa expressão. Continueis progredindo cada vez mais. Essa é a exortação. É isso que ele estava rogando aos irmãos. Que eles estivessem progredindo cada vez mais. Amém? Então, querido, a minha orientação para a sua vida é nessa semana já. Comece a levar para o seu momento com Deus, para o seu momento de devocional, para o seu momento de oração, de busca do Senhor. Além da sua Bíblia, leve um papel, um caderno de anotações, leve sua caneta. E comece a perguntar para o Senhor. Comece a pedir para o Espírito Santo que sonda os nossos corações. Espírito Santo de Deus, o que o Senhor está vendo, em que área da minha vida que eu preciso progredir, que eu preciso continuar crescendo. Mostra para mim, Senhor. Porque, irmãos, infelizmente, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos acomodar. E ele usa várias artimanhas para que a gente perca a nossa noção de avanço. Essa palavra avanço é uma palavra muito importante que você precisa guardar na sua mente. Deus quer que eu progrida, Deus quer que eu avance, Deus quer que eu alcance novos territórios que eu não alcancei até agora, que eu esteja em novos lugares que eu nunca estive na minha vida espiritual, novos níveis de fé, novos níveis de crescimento. Amém? Deus tem mais para cada um de nós. Por quê? Porque nós não chegamos na jornada ainda. Amém? E nós precisamos chegar. Queridos, você está aberto aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vá ali no 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo de número 24. 1 Tessalonicenses 5, versículo 24. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, todas essas promessas de santificação no espírito, na alma, no corpo, todas as promessas que o Senhor fez para nós, o apóstolo estava dizendo assim, olha, vai acontecer, mas não é de uma vez, fiel ao que vos chamou, ele o fará. E ele o fará aqui, irmãos, ele dá o sentido de que durante toda a nossa caminhada. Então, nós precisamos ter discernimento na guerra espiritual, na batalha espiritual que nós vivemos, uma vida de guerra, de batalha, que quando o inimigo não pode nos impedir de dar o primeiro passo e de adentrarmos na carreira,
e que ele não consegue logo no começo nos arrancar dos caminhos do Senhor, né? Que nós começamos a praticar a palavra do Senhor e andar, a estratégia dele sobre a vida do cristão vai ser fazer o quê? A estratégia dele vai ser tentar te fazer parar. E aí, como eu estava te dizendo, ele vai usar muitas artimanhas. Para uns, ele vai deixar a pessoa satisfeita com aquilo que ela já alcançou. Ah, tá bom. Mas, querido, você ainda não chegou lá no final da sua jornada. Você tem tempo de vida pela frente ainda. Então, enquanto você estiver nessa terra, tem que avançar, tem que crescer. Amém? Deus tem mais para cada um de nós. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, irmãos. Eu reconheço que vocês já receberam palavra. Eu reconheço que vocês já praticam, mas vocês precisam entender uma coisa. Vocês precisam continuar progredindo cada vez mais. Porque qual era a tentação sobre os irmãos de Tessalonicenses? Cruzarem os braços, parar, estarem satisfeitos. Amém? E nós precisamos jogar isso de lado. Então você precisa orar, pedir para o Espírito Santo de Deus mostrar para você áreas da sua vida, coisas que quem sabe o Senhor já ordenou que você fizesse, você começou, mas quem sabe você parou, quem sabe você estava jejuando, tinha uma rotina de jejum uma vez por semana, né? Ou uma vez a cada 15 dias, você estava progredindo e de repente você para. Quem sabe você era uma pessoa que estava lendo a Bíblia de uma forma sistemática, estava orando mais de uma forma sistemática, tinha o seu tempo de oração e de repente as coisas vêm acontecendo de forma que te tiram essa prática. E aí a palavra de Deus vem nos exortar, nós precisamos, irmãos, progredir na nossa jornada espiritual. Amém? É o que está escrito aqui, continueis progredindo cada dia mais. E eu quero mostrar para os irmãos, aqui a partir de 1 Tessalonicenses 4, quantas coisas que o Senhor mostra que nós precisamos progredir, tá? Quantas coisas que a palavra de Deus diz que você e eu precisamos progredir. Nesse próprio capítulo 4, quando nós olhamos o versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenheis da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra. Amém? Olha o versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O apóstolo Paulo estava dizendo, vocês já começaram a praticar, mas vocês precisam continuar progredindo cada vez mais. No quê? Qual é o assunto que ele continua falando? Na santificação. Então, irmão, santificação é um ponto na nossa vida que nós não podemos estar satisfeitos. Nós temos que estar progredindo na santificação cada vez mais. E aí, é desde aquelas coisas grotescas, né? Que é aquele mau gênio, o palavrão, os pecados sexuais, as mentiras, aquelas coisas, né? Que parece que chamam mais atenção, irmãos, até a morte do nosso eu. Até irmos com a nossa vontade para a cruz. Abrirmos mão dos nossos próprios direitos. Às vezes você olha para você e pensa assim, eu não roubo, não mato, não minto, não adultério. Mas, irmão, você é uma pessoa que abre mão dos seus direitos para fazer a vontade de Deus? Você é uma pessoa que explode em ira? Você é uma pessoa que usa mal a sua boca para criticar e falar mal? Então você precisa ainda crescer em santificação. Você tem que ir com a sua carne para a cruz. Como diz o apóstolo Paulo, crucificar a sua carne com as suas paixões. Amém?
Uma outra coisa que mostra aqui nesse capítulo 4, claramente, que eles já praticavam, mas precisavam continuar praticando, é o amor fraternal. Leia comigo 1 Tessalonicenses 4, versículo 9 e 10, que vai dizer assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo uns para com os outros em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Amém? Então, não basta que você já começou um dia. Eu já comecei, eu venci umas inimizades que eu tinha ali na igreja, eu venci umas inimizades que eu tinha entre os meus parentes e tal. Hoje eu já estou melhor. Irmão, sempre há como nós progredirmos no amor fraternal, no amor uns aos outros. Amém? E o apóstolo Paulo diz isso com clareza, que vocês já estão instruídos nisso. Vocês já estão praticando isso, mas eu preciso dizer para vocês, vocês precisam continuar praticando, porque, meus irmãos, muitas vezes é isso que nos impede de chegar no final. Deixa eu te dizer uma coisa, essa é a tentação que Satanás quer lançar sobre a maioria das pessoas que já têm uma caminhada com Jesus, é que eles parem no meio do caminho e não cheguem ao final. E nós sabemos que nós precisamos dar o primeiro passo e precisamos entrar pela porta e precisamos começar a caminhar pelo caminho. Mas, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos chegar ao final. Amém? Se você for ler Ezequiel capítulo 18, Deus deixa isso muito claro. Se você tem uma dificuldade, se você é aquele tipo de pessoa que fica sempre preso, irmãos, ao que você já fez no passado, você precisa ler Ezequiel 18. Aliás, Jeremias capítulo 18, desculpa. Jeremias capítulo 18. Meus irmãos, ali vai dizer que a responsabilidade é pessoal. E ali vai dizer assim, olha, que se uma pessoa praticou um monte de coisa boa, um monte de coisa justa, mas depois começou a andar num caminho mau. O Senhor fala assim, olha, por essa maldade que ela está praticando, ela vai ser condenada. Mas se uma pessoa tinha uma prática de maldade, de ruindade, mas aí ele se converteu a Deus, mudou os seus caminhos e começou a praticar o que era bom, então Deus vai perdoá-la daquele seu passado e vai levar em conta isso que ela está fazendo agora no presente. Quantas pessoas eu conheço, irmãos, que oraram um dia tiveram vida de oração. Aí sabe o que acontece? Eles estão satisfeitos que um dia oraram. Aí hoje ora pouquinho, hoje tem uma vida de leitura bíblica fraca. Hoje é uma pessoa débil na fé. Mas um dia, já foi uma mulher de oração. Um dia já trabalhou para Deus. Um dia já fiz. Um dia... Irmãos, você tem que olhar a sua vida hoje. É para isso que o Espírito Santo está enviando essa palavra hoje. Para dizer para você que você tem que progredir, que você tem que avançar. Não fique satisfeito com o que você já fez para Deus no passado. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Daquilo que nós fizemos a Ele, o Senhor há de nos recompensar, mas nós não podemos de forma nenhuma descansar naquilo que nós já fomos, naquilo que nós já fizemos. Nós precisamos continuar sendo, amém, igreja? Nós precisamos continuar fazendo. Deus está olhando as nossas vidas hoje. E você precisa saber que quanto mais o calendário muda, de um ano para outro, mais próximo nós chegamos do final e da consumação de todas as coisas. E o que a palavra do Senhor nos adverte? Que os últimos dias serão dias de apostasia. Serão dias de as pessoas abandonarem a fé por diversas maneiras, de diversas maneiras e por diversas razões. Irmãos, uma das razões é esta, porque ficam acomodados. Mas nós vamos continuar vendo aqui
em 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 5. Irmão, a palavra do Senhor vai dizer assim, que nós devemos crescer no discernimento dos tempos à frente. Irmãos, olha, como eu vejo a igreja carente disso. Carente de buscar a Deus para saber o que Deus tem para o seu futuro, para a sua vida. Irmãos, eu preguei sobre isso na última quarta-feira que eu preguei. O pastor Rodrigo pregou sobre isso no culto da virada. O pastor Anderson falou sobre isso no domingo. O Espírito Santo tem insistido com a igreja que você precisa ter discernimento dos tempos à frente. Está aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aquela que há de dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, irmãos, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que ele está dizendo, irmãos? Vocês que já são instruídos a respeito da volta de Jesus, vocês têm que continuar crescendo no discernimento dos tempos à frente. Ele começa com essa expressão, relativamente aos tempos e às épocas. Irmãos, é ter discernimento do futuro. Ele disse, irmãos, vocês já são instruídos. Irmãos, diferente de outras igrejas, muitas vezes, nós aqui, a Igreja Batista Betel, somos instruídos a respeito do futuro, da palavra profética do Apocalipse. Mas o que ele diz? Irmãos, então já que vocês já são instruídos, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não durmam. Não durmamos. Pelo contrário, vigiemos. O que ele está dizendo? Busque uma visão de futuro. Continue pedindo para o Espírito de Deus te dar espírito de sabedoria e de revelação. Te mostrar o que o Senhor tem para os tempos à frente, para a sua vida. Meus irmãos, quantas pessoas sem rumo, sem perspectiva, sem nada. Por quê, queridos irmãos? Porque não estão crescendo no discernimento dos tempos à frente. E meu irmão, minha irmã, isso não é ficar buscando profecia e revelação maluca. Isso é buscar na palavra de Deus. Isso é buscar que Deus fale no seu íntimo e confirme na palavra. Irmãos, por favor, entenda o que nós estamos pregando sem meninice. Sem infantilidade espiritual. É você buscar, por quê? Porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem prazer em revelar. Porque Ele é o único que sabe o futuro. E Ele não nos deixa cegas, é isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós somos do dia, vocês já são instruídos. Então vigiem. Aquela palavra que eu preguei, sobe na torre de vigia. Vai vigiar. E vai esperar o que Deus vai te mostrar a respeito dos tempos e das épocas, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para o seu ministério. Nós temos feito isso com relação à nossa igreja, irmãos. O que o Senhor tem, qual é a direção? Amém? Porque nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos crescer, continuar a praticar, não parar de praticar, está aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 12 e 13, que é o conceito da honra. A palavra do Senhor diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração,
por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém? Olha o que ele está dizendo. Irmãos, eu rogo a vocês, a mesma coisa, continuem praticando o quê? Eu vos admiro. Tenha amor e consideração. Acatem. Irmãos, a mesmo princípio, eles já eram pessoas que no passado praticaram isso. E porque se no passado eles honraram lideranças, o que eles têm que fazer hoje, irmãos? Eles têm que continuar a praticar e até a crescer neste princípio da honra. Irmãos, honrar pai e mãe, honrar a sua liderança espiritual, honrar os pais espirituais, que são os líderes da igreja, honrar os pais físicos, honrar aqueles que estão em posição de autoridade. Meus irmãos, nós precisamos crescer nisso. Não adianta você falar assim, porque eu honrava. Você tem que se perguntar assim, você honra hoje? Irmãos, precisamos avançar, amém? Precisamos crescer. Olha uma outra área que nós precisamos continuar a crescer. 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. Não está só escrito aqui se alegre. Regozijar significa se alegrar. Aqui está dito como? Regozijai-vos sempre. Amém? É como se ele dissesse assim, não é só ontem que era para você ter alegria. É sempre, cresça neste princípio da alegria, receba a alegria do Senhor sobre a sua vida e cresça nisso. Se torne alguém alegre, cheio da alegria do Senhor, que é a tua força. Amém, igreja? Então nós precisamos crescer, porque é para se regozijar quando? Sempre. Amém? Não só lá no passado, irmãos, hoje. Um outro princípio que é para nós avançarmos, 1 Tessalonicenses 5, o versículo 17, o de baixo. Orai sem cessar. Irmãos, talvez você já começou uma vida de oração, você já começou a praticar, você já começou, mas irmão, é para você continuar, querido. É para você avançar, ao ponto de você viver isso. Orai sem cessar. Então, aqui o apóstolo Paulo começa no capítulo 4, essa exortação, e ele vai, irmãos, com tudo quanto é tipo de tema da vida cristã, mostrando isso. Não importa apenas que você já começou. Não fique satisfeito com o que você fez no passado espiritualmente. Se pergunte, você está fazendo hoje? Tem alegria hoje? Porque eu orava nas madrugadas. Você ora hoje? Você está orando hoje? Então progrida, avance, continue, em nome de Jesus, orai sem cessar. O versículo 18, irmãos, que é o de baixo. Em tudo. Aqui em tudo, é em todas as coisas e em todo o tempo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, não é só que eu tive uma vida de gratidão, que eu fui grata a Deus, naquela época que o Senhor me deu aquela bênção, ou então quando eu nasci de novo, porque eu tinha uma gratidão. Não, irmãos, é em tudo, é hoje, é em meio à pandemia, é em 2021, cresça e avance na ação de graças, amém? Olha o versículo 19, não apagueis o Espírito. Irmãos, aqui é outra noção de continuidade. Você que já nasceu de novo, deu o primeiro passo lá atrás, já recebeu o Espírito Santo. Como nós ouvimos na pregação do domingo, o Espírito Santo quer te guiar, mas meus irmãos, se você resiste ao Espírito Santo, você não vai ser guiado por ele. Irmãos, e tem pessoas que precisam renovar a sua mente e abandonar ideias e padrões de homens.
Porque tem pessoas que só querem ouvir a palavra de Deus segundo o filtro da sua inteligência e da sua sabedoria. E só querem analisar o conhecimento da palavra de Deus a nível de conhecimento da sua própria sabedoria, mas não querem que o Espírito Santo de Deus lhes ensine. Não querem que o Espírito Santo de Deus lhes guie na palavra. Não querem, resistem ao Espírito Santo de Deus, irmãos. E é como se ele estivesse dizendo, não despreze, não apague o Espírito. Você recebeu lá atrás, no começo da sua jornada, então o que você tem que fazer, que nós aprendemos domingo? Ser cheio do Espírito. É como se ele tivesse os Tessalonicenses. É como se o Espírito de Deus dissesse, Igreja Batista Betel. É para encher do Espírito, não para apagar o Espírito. Porque na jornada, irmão, se você para, você já está regredindo. Se você para, você acha que você simplesmente deu um tempo. Você não deu um tempo não, irmão. Você está enganado. Quando você para de crescer, quando você empaca, o tempo não para. O que acontece com a sua vida é que você está retrocedendo. Em nome de Jesus, tire este engano da sua mente. Não, eu dei só um tempinho assim da prática dessa realidade espiritual, porque eu estava meio cansado. Não, irmãos. Você precisa progredir. Você precisa progredir. Muitos acham que podem escolher. Vou escolher o que eu gosto mais, né? Que os pastores pregam lá. E eu vou escolher assim o que eu gosto mais para praticar. Porque tem coisa que eu não gosto muito, sabe? Então aquilo ali eu não vou praticar não. Eu vou praticar sim, eu vou buscar aquilo que eu gosto mais. Não, irmão. A sua alma precisa ir para a cruz. Você precisa cumprir toda a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Isto é possível. Amém? Querido, existe uma mentalidade na nossa vida, que é a mentalidade da coluna do meio. Eu não sou nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Eu fico ali no meio termo, eu fico neutro. Sobre esse assunto eu não desenvolvo muito minha vida espiritual, mas que eu sou meio neutro. É que eu não gosto muito desse assunto, dessa área. Eu não gosto muito de deixar Deus mexer na minha vida nessa. Então eu fico neutro. Querido, não existe neutro. Eu sempre me lembro de uma ilustração que conta que um homem, é uma anedota, né? Uma ilustração que conta que o homem morreu e ele foi então para a eternidade, e a hora que ele chega lá, ele vê de um lado o céu e de outro lado o inferno, e no meio um muro. E um homem em cima deste muro. E do lado do céu, todas as pessoas estavam gritando, pula para cá, vem para cá, você precisa vir para cá, e aquele homem ali, parado para tomar a decisão dele. E ele observava que do outro lado, Satanás estava bem quieto, não falava nada. Aí ele não aguentou e foi lá e perguntou: mas por que você não faz propaganda, você e os seus demônios aqui? Porque do lado do céu está todo mundo falando, né? Pula. Então ele disse assim: quando está em cima do muro, já é meu. Então, queridos, nós precisamos tomar isso que é apenas uma ilustração, mas para abrir o seu entendimento, para você entender uma coisa: não existe neutro, não existe coluna do meio. Se você não está praticando e fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que é para você fazer, em cima do muro já é do inimigo. Você precisa ter os seus olhos abertos em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja, para entender isto. Amém? Uma outra coisa que a palavra do Senhor diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, que nós precisamos progredir, que tem esta noção de progresso. É o versículo 20 que diz: não desprezeis as profecias. E o 21 diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui? Olha, não despreze a palavra profética. Julgue as coisas para saber o que é profecia verdadeira, o que é falsa, e fique com aquilo que eu estou falando.
Irmãos, e para isso você tem que progredir no conhecimento, progredir no discernimento, progredir. Não é fazer como muitos fazem. Ah, eu não entendo, não sei se é de Deus, então eu jogo fora. Joga tudo fora. O apóstolo Paulo está falando, não desprezeis as profecias. Cresça, avance nesse tema, se desenvolva em nome de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos deste crescimento espiritual, amém? Nós precisamos, querido, chegar ao nosso lugar de destino. Nós precisamos avançar e entender que é isso que o Senhor Deus tem para a nossa vida, amém? E assim, irmãos, nós poderíamos citar tantas outras coisas. Lá em Oséias 6:3, a palavra diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é uma outra área. O avanço no conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento e da intimidade com o próprio Deus. Conheçamos, mas não para aí. E prossigamos em conhecer o Senhor. Lá em Efésios 4, 14 e 15 vai falar sobre a maturidade espiritual. Para que nós não sejamos mais como meninos, mas cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, o que nós precisamos progredir? Na maturidade espiritual. Precisamos progredir em conhecer ao Senhor. E assim, irmãos, as Escrituras estão assim recheadas de temas que nós temos que progredir na nossa vida cristã. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. E antes de nós orarmos, abençoando a sua vida, porque eu quero orar por cura hoje, quero orar por libertação de problemas emocionais. Mas, querido, eu quero, em primeiro lugar, orar pela sua vida nesta tarde, para que você cresça, amém? Espiritualmente, para que você ganhe essa noção de avanço. Se você tem estado de alguma forma em cima do muro em algum ponto, se você tem estado de alguma forma parado, se vocês têm estado de alguma forma cego, porque um dia você fez e aí você não enxerga que hoje não está bem, hoje você não faz mais. Então, que essa cegueira caia por terra da sua vida em nome de Jesus. Ah, quem sabe um dia, né, o Senhor começou a fazer uma obra lá na sua boca, lá atrás. Ai, você era uma pessoa que falava tanto palavrão, ou você era uma pessoa que criticava tanto, ou que mentia. Mas eu te pergunto, e hoje? Continua assim? Ou você venceu aqueles pecados, mas aí você precisa ainda hoje vencer a maledicência? Vencer aquela mania de ficar espetando tudo e todos o tempo todo? Vencer aquela coisa que coça em você para você sempre dar uma opinião negativa? Aquela coisa que você sempre acaba fofocando e falando mais do que você deveria e mal das pessoas? Queridos, nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Então, não fique satisfeito com aquilo que você já viveu até hoje. Creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Creia que aquele que começou em nós, como diz a palavra do Senhor, a sua boa obra, Ele a completará até o dia de Cristo Jesus. Só que para isso, querido, nós precisamos nos abrir. Nós precisamos continuar passo a passo. Nós precisamos continuar nesta visão de avanço e de progresso. Precisa a igreja de nós pararmos de ficarmos com as mãos cruzadas e avançarmos em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar agora os queridos irmãos e as queridas irmãs que estão orando comigo,
e que estão pedindo ao Senhor que nas suas vidas, na vida dele, dela, na vida do marido, da esposa, na vida dos filhos, dos netos, que haja o avanço, que haja o progresso, que continue a haver progresso e crescimento na vida espiritual. Nós queremos pedir ao Senhor em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, meu Deus, que todo conformismo, que aquele espírito, ó Deus, que faz com que a pessoa esteja satisfeita com aquilo que já fez um dia, meu Deus, que tudo isto vai caindo por terra em nome de Jesus. Mas que o Senhor nos dê, Senhor, esta característica do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele esquecia das coisas que para trás ficam. E ele avançava para as que estavam diante dele, para ele alcançar o prêmio, para ele chegar na meta, cumprir o alvo, chegar ao final da jornada. Pai, nós te pedimos, dá este mesmo ânimo a cada um de nós. Senhor, cada um de nós tem áreas para crescer, então que nós sejamos mais que vencedores, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor abra os nossos olhos e nos mostre a cada um de nós o que precisamos consertar, o que precisamos crescer, aquilo que precisamos avançar e que haja este crescimento em nome de Jesus. Amém? Querido, nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor por cura. Amém? Então você que tem um parente, você que está buscando pela sua própria vida, ou por a vida de algum amigo, por a vida de alguma pessoa, você vai agora colocar essa pessoa diante de Deus. Querido, você que está conosco, né? Você não tem ninguém que você nesse momento precisaria rogar e pedir, mas você vai pedir por nós. Nós temos uma longa lista de pessoas que têm sofrido problemas, enfermidades, tem sofrido com o Covid, com os desdobramentos do Covid, tem sofrido, né, por tantas coisas terríveis que têm acontecido nesses dias, e nós vamos estar então pedindo a Deus a cura, pedindo a Deus o restabelecimento, amém? E nós vamos na sequência orar também especificamente por essas pessoas que têm passado problemas emocionais, problemas nas emoções, que estão com as emoções desequilibradas, amém? Nós vamos orar por eles e nós vamos pedir ao Senhor que esteja tocando nesta tarde. Então, todos juntos agora nesta grande corrente de fé. Pai, no nome de Jesus, em primeiro lugar, nós te damos graças, porque o Senhor é este Deus de misericórdia, de graça, de amor, que quer, Senhor amado, tocar as nossas vidas, que quer nos alcançar, que quer, Senhor amado, mostrar, Senhor amado, a tua fidelidade, a tua graça. Senhor, então, neste momento, Senhor, nós te pedimos, vai recebendo o nome de cada um que está sendo citado diante do Senhor agora. Pai, essa longa lista que nós ali como presbitério temos orado, Pai amado, e pedido ao Senhor que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, e nós concordamos em te pedir, Pai, sobre todo esse que está necessitando, sobre todo esse que está sendo representado agora, nós clamamos ao Senhor no nome de Jesus. Meu Deus, envia os teus anjos poderosos agora, meu Deus amado, para esses quartos, meu Deus, para essas casas, para essas UTIs, para essas enfermarias, para onde estão estas pessoas, Pai amado, neste momento. Toca agora, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, realiza curas, realiza milagres, realiza, Senhor amado, algo, Senhor amado, sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Nós clamamos em nome de Jesus. Nós colocamos também, Senhor, todos esses que têm sofrido esses problemas emocionais, esses problemas psiquiátricos, e no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja, todos juntos agora, nós resistimos à ação dos demônios, em nome de Jesus, e nós determinamos a toda esta ação maligna
que tem colocado até mesmo no coração de muitos o desejo de morte. Nós resistimos esta ação espiritual no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo e te dizemos: espírito maligno, arreda. Arreda, você vai sair agora daí onde você está, influenciando, oprimindo, deixando essa pessoa deprimida, trazendo toda esta confusão na vida deste moço, dessa moça, desta mulher, deste homem, deste idoso. Em nome de Jesus, nós te resistimos. Sai agora, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, meu Deus, envia agora, Senhor amado, a tua graça sobre esses corações, um consolo do alto. Pai, esse que ainda não está em tratamento, abre portas, Pai, para que ele comece o seu tratamento. Mas nós te pedimos, Pai, traz o equilíbrio químico, traz o equilíbrio para o cérebro dessa pessoa, para a química do corpo dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus, que haja vida, que haja plena restauração. Nós oramos assim em nome de Jesus. E Pai, nós colocamos todas as demais necessidades. Necessidades de emprego, necessidade física, necessidade de direção do Senhor, necessidade, Pai amado, de uma compra, de uma venda, necessidade de uma viagem, necessidades tão diversas, Pai, que estão diante do teu povo agora. Nós colocamos tudo isso, Pai, nas mãos do Senhor e nós te pedimos, Pai, realiza os teus milagres, realiza os teus milagres, Pai, em nome de Jesus, aonde não tem uma porta para abrir, mas que o Senhor crie um caminho, Pai amado, para esta vida, em nome de Jesus. Pai, realiza, Senhor, realiza o impossível, Pai, porque nós cremos que para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. O Senhor é o Deus do impossível. O que é impossível ao homem é possível ao Senhor, e nós cremos nisto. Então liberamos esta palavra de fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querida igreja. Deus abençoe vocês grandemente. Que o Senhor guarde a vida de vocês nesta semana. Amém? E que vocês recebam o impossível do Senhor nas suas vidas. E que vocês recebam graça e vigor do Senhor para progredirem, meus irmãos, em tudo aquilo que vocês precisam progredir. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem em paz, em nome de Jesus.